Boa noite, amigos. Estou aqui, né, com o nosso primeiro vídeo. A disciplina Administração Financeira e Orçamentária, né? Nesse primeiro encontro, eu tenho por tradição desmistificar essas palavras-chave, tá? Para que vocês tenham a real noção da proposta, efetivamente, da disciplina, né? Ela envolve uma função que é um dos pilares da administração, que é a função financeira, né? Mas ela tem né, nas suas extremidades, vamos dizer assim, o termo administração e a palavra orçamentária. Né? Então, a administração, ela é o nosso curso, tudo bem, mas a administração ele tem um significado que a gente aprende nas teorias, lá na parte introdutória, né, de que a administração ela é uma palavra formada por ad e por minister. Não é? Que isso aqui significa, é do latim, né? Isso aqui significa direção, tá? E o minister, subordinação. Tá? Então, nós estamos diante de uma administração, ao pé da letra, seria dar direção com subordinação. Nós temos uma série de... se a gente for falar em subordinação, peraí, mas eu não sou administrador, eu sou subordinado, tá? Sou subordinado. Ainda que eu seja o 01, provavelmente eu tenho conselho de administração, conselho fiscal, não é? Os acionistas. Então, eu guardo alguma subordinação a alguém ou a um grupo de pessoas. Não é? Mas, se nós trouxermos para a dimensão da área financeira, que a gente vai chegar lá, eu tenho direção, vou dar direção com subordinação, aí a subordinação provavelmente seja do 01, né? Do CEO. Então, direção com subordinação. Mas eu dou direção de quê? Né? Quando eu administro, né, eu administro uma organização, no sentido instituição. Né? E a gente sabe que toda organização que se preza, segundo lá os estudos estruturalistas, né, toda organização ela possui 3 níveis, né? 3 níveis. E vocês conhecem bem esses níveis, né? Que a gente tem o nível estratégico, o tático e o operacional. Tá? Aqui eu executo as atividades, aqui eu penso o negócio, eu posiciono o negócio em relação ao ambiente onde ele está inserido, né? E esse pensamento me leva a estabelecer objetivos, né? Missão, visão, objetivos, estratégias, metas, enfim, é a área, né, de uma organização em que eu penso ela em relação ao ambiente onde ela está inserida. Né? O tático transforma, né, essa abstração, esse pensamento que é abstrato, em planos de ação, e o operacional trabalha, executa. Né? Então, tradicionalmente, uma organização que eu vou dar direção com subordinação, ela possui esses 3 níveis. Né? E, para eu dar direção com subordinação, alguns autores, também voltados a essa variável estrutura, eles chegaram a um consenso, vamos dizer assim, de que para se administrar com direção, a gente tem um processo.
não é? A gente existe uma metodologia bem estabelecida para que eu faça isso, né? É o que a gente chama de PODC, que é o processo administrativo, né? Ou seja, eu vou dar direção ou subordinação a uma organização utilizando um processo que eu chamo de PODC, ok? E esse processo PODC, na sequência, né, é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Tá? Então, isso aqui tem, tá, uma relação muito íntima, né? É a teoria da administração em ação, vamos dizer assim, e eu vou mais longe com a própria teoria da administração. Porque a organização com essa forma, né, piramidal, ela tem uma outra configuração que os autores clássicos trouxeram para a nossa teoria. A concepção de que a organização ela pode também, né, ela pode também ser configurada não por níveis, mas por funções, consideradas funções básicas, não é? E que lá nos primórdios, Fayol estabeleceu 6 funções, não é? Sendo 5. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 5. 6 funções básicas, porque para eles essas funções eram vitais para o pleno funcionamento de uma organização. Né? Então, nós conhecemos essas áreas, tá? Porém, vocês não devem lembrar. Mas essas áreas são a 1. Eu vou colocar 1, né? Vou chamar de área técnica, encarregada pela produção, ok? A razão da minha existência é produzir um bem ou prestar um serviço a alguém. Então, a função técnica ela está responsável por essa atividade que eu acabei de falar. Quando eu tenho um produto, né, esse produto precisa ser comercializado, então é a função comercial. Existe uma função 3 aqui, que quando eu comercializo alguma coisa ou produzo alguma coisa, quando eu produzo eu preciso de insumos, esse insumo precisa ser comprado, essa compra, não é? Foi comprado pela área comercial. Em algum momento eu preciso pagar isso. A área comercial também pode vender o produto que a área técnica já produziu. Então, eu preciso cobrar do meu cliente essa venda. Então, existem atores dentro dessa estrutura que cuidam do recurso, do dinheiro, né, do recurso financeiro. Então, é a função financeira. O quarto item, né, eu preciso, num determinado momento, técnica comercial financeira, eu preciso registrar tudo isso aqui. Alguém precisa transformar esses atos e fatos, né, em registros. Né? Eu preciso ter inventário, eu preciso registrar meus atos e aí com isso eu tenho a função contábil. Né? Depois da função contábil, eu trago uma função que Fayol estabeleceu como função vital, que é a função segurança. Isso aí tem uma conotação intimamente ligada à proteção física e à proteção patrimonial.
A proteção física, né, os grandes contingentes daquelas fábricas pós-revolução industrial, o ambiente era muito tenso, né? O ambiente de muita hostilidade, de muita tensão, e isso exigia da administração manter e dar uma certa prioridade, tá? Tanto é que é uma função vital, a segurança das pessoas e também do patrimônio. Né? Então, a função de segurança era considerada uma função de vital importância e, por fim, estabeleceu a função administrativa, que para ele era a função que tinha a atribuição de coordenar os esforços das demais funções. Tá? Então, isso aqui foi o início da história que fez com que a área financeira entrasse, tá, na constelação organizacional como um elemento, né, como um pilar de sustentação para o sucesso de qualquer empresa. Então, olha só, a gente começa a desenhar a presença, né, ou seja, a função financeira como a nossa segunda palavra-chave. Ou seja, primeiro, eu dou direção com subordinação, né? Eu tenho um processo administrativo para seguir. Esse processo, ele está, né? Eu dou direção a uma organização que possui níveis, né, bem definidos e que possui, historicamente, funções que são consideradas vitais. A gente fala, Maurício, mas hoje a função comercial, hoje provavelmente, né, nós temos 4 pilares: a função produção, operação, né, que absorveu a segurança. Eu tenho uma função chamada marketing, que dentro do advento do marketing digital é vendarketing, né? O marketing. Nós começamos a trazer como pilar as pessoas, tá? Que aqui não tinha advento clássico. Gente era máquina, tá? Entre aspas. Então a gente tem a função pessoas, gestão de pessoas, RH, produção, marketing, RH e finanças, que traz aqui, né, a contabilidade junto. Então nós temos hoje esses pilares aqui. A logística, se vocês perguntarem, está aqui, né? Enfim, a nossa configuração em relação a funções, ainda que tenha essa nova configuração, né, eu ainda tenho a área financeira como destaque. Então, já entendemos por que a gente está trabalhando a palavra administração, tá? Por que nós trouxemos o financeiro? Então, dentro da função financeira, né, há alguém que vai dar direção com subordinação a essa função básica, né? Utilizando esse PODC, isso, e que esse PODC, ele agora vai nos ajudar a entender por que a disciplina traz a palavra orçamentária, né? A palavra orçamento. E aí a gente vai agora para o processo administrativo, que eu sou administrador, né? Que eu preciso dar direção, eu preciso, né, começar com o planejamento, né? E aí eu vou utilizar o nível, tá? E a gente ouve falar muito na soma, na combinação do PODC com os níveis organizacionais. E aí eu vou construir uma
expressão aqui chamada planejamento estratégico. Né? A partir aí da administração por objetivos, lá do neoclássico, voltando à teoria, nós temos essa figura fundamental dentro do estilo pragmático de Peter Drucker, os autores da administração por objetivo, que traz o planejamento estratégico como algo fundamental para a competitividade das organizações. E é aí que a gente vai entrar para poder entender a palavra orçamentária. Né? E o planejamento estratégico, ele também possui um processo. E aí eu vou fazer uma relação, já que eu falei em Peter Drucker, né, de autores que se inspiraram nesse pragmatismo e trouxeram, né, uma corrente de pensamento chamada Escola do Posicionamento, e aí eu vou falar um pouco de Porter. Né? E a Escola do Posicionamento ela tem uma metodologia para se elaborar um planejamento estratégico, utilizando, né, uma figura, vamos lá, como essa, e aí eu vou montando aqui um processo que começa, né, 1, 2, 3, 4, tá? O 1 é sempre aquela análise situacional, né? Eu faço ali o diagnóstico. E esse diagnóstico situacional, a gente vai pensar no SWOT, quer dizer, eu vou identificar quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, as oportunidades e as ameaças que o ambiente me proporciona, não é? Então eu faço esse diagnóstico situacional no primeiro momento. No segundo momento, ele intitula como definição de missão, tá? Missão, visão, princípios, propósitos, objetivos, tá? E aí, depois que eu faço isso, eu vou para o item 3, que eu começo a pensar nos instrumentos prescritivos e quantitativos. Instrumentos prescritivos e quantitativos. E, por fim, a gente controla. Tá? Então, o planejamento estratégico ele tem esse processo com suas partes, né? E aí as fases do planejamento estratégico. A fase de diagnóstico não é uma fase que eu faço, volto lá ao SWOT, faço a análise ambiental e a análise interna e externa, né? O 2, missão, visão, objetivo, né? Eu penso a organização futura, aonde eu quero chegar, né? A própria formulação de estratégias, né? Quer dizer, como eu vou levar os meus recursos, né? Que eu já levantei quais são os recursos que eu tenho, meu diagnóstico, como eu vou levar esses recursos em direção aos meus objetivos, né? Esse ato eu chamo de formulação de estratégias. Então, essa regiãozinha aqui é a região de pensar futuramente o negócio. Aqui eu tirei uma foto da minha realidade, tirei uma foto da realidade do ambiente, né? Aqui eu penso a minha organização com os recursos que eu tenho, com as oportunidades e as ameaças também, né? Pensei a organização e aqui eu faço o quê? Uma prescrição. O que? Eu estou desenhando, dando
Eu estou praticamente ordenando as ações, não é? E quando eu entro na prescrição, automaticamente aqui surge, né, a quantificação desses instrumentos ou dessas abstrações. Eu começo a transformar isso em números, gente, numa linguagem numérica. Tá? Esse planejamento estratégico, em algum momento, ele precisa ser pensado como uma contabilidade. Tá? A gente precisa transformar isso numa realidade contábil, ainda que eu tenha, né, esteja sob o planejamento, quer dizer, eu estou pensando a organização no futuro, mas eu, em função de tudo isso aqui que eu pensei para o futuro, eu preciso analisar, avaliar se eu vou efetivamente performar, né? Se a minha organização vai ter bons resultados ou não é? Se os meus indicadores serão satisfatórios, se a riqueza dos acionistas vai ser, né, aumentada. Então, é o momento em que eu começo a fazer orçamento. Né? A gente, quando pensa numa festa, por exemplo, você idealiza aquela festa e lá pelas tantas você para fazer conta. Quanto custa essa festa? Tá? Eu preciso captar recursos de alguém, eu preciso cobrar de alguém, eu preciso... Enfim, é o momento em que eu já... eu começo a pensar numericamente essa festa. Tenho dinheiro? Não tenho dinheiro? Essa festa vai, né, vai me dar resultados? Enfim, eu quantifico para poder analisar e, consequentemente, viabilizar essa história que é abstrata. Então, o que eu faço com esses instrumentos prescritivos e quantitativos? Aliás, com os instrumentos quantitativos? Eu faço a contabilidade do futuro. Tá? Então, nesse momento, eu penso no planejamento financeiro. Tá? O planejamento financeiro é o orçamento que eu vou fazer da minha festa chamada planejamento estratégico. Eu vou pensar a área financeira, né, para poder avaliar esse meu planejamento estratégico. Então, o planejamento financeiro, ele envolve, tá, 3 pecinhas aí básicas para gente, que são instrumentos de análise financeira e que a gente vai estudar, tá, nesse início de curso. O que eu vou fazer aqui? Ó, no planejamento financeiro, eu vou projetar para o futuro o resultado que esse planejamento estratégico vai gerar dentro da minha organização. Então, eu vou projetar DRE, vou projetar balanço e vou projetar fluxo de caixa. Tá? Então, DRE, balanço, fluxo de caixa. Essas 3 peças são fundamentais para a análise financeira. Então,